Olá pessoal, a nossa aula de hoje vai ser sobre gerar valores aleatórios, né? Fazer amostragens, nós vamos ver algumas distribuições e também alguns gráficos, tá? Então, para iniciar aqui, nós vamos iniciar com uma função de uma distribuição uniforme. Então, vai ser o R unif, né? Unif seria uma distribuição uniforme. Então nós vamos gerar essa distribuição, nós vamos colocar aqui, ó, gerar 200 valores, tá? Isso eu vou colocar aqui o mínimo igual a 80 e o máximo igual a 100, tá? Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai gerar uma distribuição uniforme, 200 valores entre 80 e 100, tá? Então vou dar o Ctrl Enter, então ele gerou esses valores, né? Como nós falamos, o R eu posso simplificar, então eu não precisaria escrever mínimo nem máximo. Então isso aqui já está no default dele, então seria o valor mínimo e máximo, tá? E vou dar o Ctrl Enter novamente, e ele rodou de novo, então ele gerou aqui 200 valores, né? Esses valores aqui eu variando de 80 até 100, tá? Vou limpar aqui para ficar mais fácil, né? Bom, então vamos criar agora um objeto, eu vou chamar esse objeto de temp, tá? Vou chamar de temp, aí a gente viu que para criar objeto tem que ser o símbolo menor, tracinho, né? E esse temp vai ser uma distribuição uniforme, tá? Unif, a mesma coisa, de 200 valores, variando de 80 até 100. Ctrl Enter, então criou essa variável tempo aí, tá? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um gráfico dessa variável tempo. Então, um dos gráficos que a gente vai fazer é o histograma. Então, vou pôr aqui, ó, hist do temp, tá? Que é a variável que eu criei. E vou dar um Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ó, então, aquela janela, lembra aquela janela que a gente tinha mostrado logo no começo da aula, né? É a janela de gráficos, que é o plot aqui. Então, esse aqui é esse histograma. Então, o histograma é um gráfico, né, de colunas, né? Onde as colunas são justapostas, tá? Aí vocês podem perguntar, nossa, mas é uma distribuição uniforme, então elas teriam que ter todas do mesmo tamanho, as barras, né? É porque isso aqui está gerando números aleatórios, tá? Então nós fizemos uma amostra de 200, eu vou fazer uma outra simulação aqui. Então quanto maior o tamanho da amostra, mais o parâmetro, né? Ele se ajusta, né? Ao parâmetro da população, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar, em vez de ser de 200, eu vou pôr aqui, ó, 2000, tá? Então vou dar o Ctrl Enter, e agora eu vou pedir de novo, tá aqui, ó, então é só dar o Ctrl que ele vai fazer o histograma agora, em vez de ser 200, agora são 2000, tá? Ctrl Enter. Bom, então veja, o histograma já está se aproximando de uma distribuição uniforme, tá? Então se eu for aumentando o tamanho da amostra, né? Ele vai se aproximando à distribuição, né? Então o parâmetro ele se ajusta à distribuição dos dados, tá? Vamos ver uma outra distribuição, que é a distribuição normal. Então vamos colocar, é o R norm, tá? Então vou criar uma distribuição normal vamos colocar aqui, ó, de 100 valores, tá? Min, que seria a média, igual a 0, média 0, e o SD, que é o desvio padrão, é igual a 1, tá? Então, estou criando uma distribuição normal, 100 valores com média 0 e variância 1, né? Dou um Ctrl Enter, então criou esses valores. Eu vou baixar aqui para não mostrar isso. Então, são esses valores, né? Como eu falei para vocês, a gente pode tirar isso aqui também, ó, tá? Tirar isso aqui, ó. Não preciso colocar nem média nem SD, vou dar um Ctrl Enter, ele vai fazer a mesma coisa. Essa distribuição normal do R, essa média 0 e variância 1, ela é o default do R, tá? Então eu posso até tirar isso aqui também, ó. Então eu posso colocar só desse jeito aqui, ó. Então distribuição normal, com média 100, aqui já com 100 valores, e a média 0 e variância 1, que é o default, tá? Então Ctrl Enter, ele criou 100 valores aqui de distribuição normal, né? Com média 0 e variância 1, tá? Eu vou apagar esses dados aqui, né?
Então nós criamos essa distribuição normal. Vamos ver se ele está fazendo certo isso mesmo. Então vamos pedir a média min, né? Não, primeiro vamos criar um objeto aqui, né? Primeiro eu preciso criar um objeto. Então vamos criar um objeto que eu vou chamar de x1. Então x1, né? Vai ser esse aqui, vai ser uma rnorm, rnorm de 100 valores, tá? Ctrl Enter. Bom, então ele criou o x1. Então vamos calcular a média desse x1. Então vai ser min do x1. x1. Ctrl Enter. Bom, então a média deu menos 0,04. Está próximo de zero, né? E vamos pegar o desvio padrão também. SD do x1. Esqueci de dar o Ctrl Enter aqui. Ó. x1, Ctrl Enter. Bom, então deu próximo de 1, tá? Como eu falei para vocês, à medida que aumenta o tamanho da amostra, né? O parâmetro tende ao parâmetro da distribuição. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui 1000. Vou dar um Ctrl Enter. Agora vamos colocar aqui a média, já está clicado ali, Ctrl Enter. Ah lá, deu 0,014. E o desvio padrão, Ctrl Enter, deu 0,90. Tá vendo? Então está se aproximando de 1 aqui, ó. Era 94, passou para 99. Aqui é 0,04, já passou 0. Então isso aqui a média está se aproximando do 0. E o desvio padrão de 1. Vamos aumentar mais um 0 aqui, ó. Mais um 0, né? Então seria 10.000 valores. Vou dar o Ctrl Enter. Agora já está na média aqui. Então vamos fazer o Ctrl Enter também. Ó, a média já está mais próxima de 0, né? 0,01. E o desvio padrão, Ctrl Enter, também já está mais próximo de 1,00, tá? Então, à medida que eu aumento o tamanho da amostra, ele tende ao parâmetro lá, né? Então, vamos fazer criar um outro objeto aqui. Vamos chamar de temp2. A gente ia chamar temp1, né? Então, esse temp2 vai ser o nosso objeto, que vai ser uma distribuição normal, de 200 valores, com média, vamos colocar aqui média 8 e variância 10, tá? Ctrl Enter. Então eu criei esse objeto, que é esse temp aqui, temp2, tá? Agora vamos pedir um gráfico, vamos pedir outro tipo de gráfico. Vamos chamar de plot. Plot esse temp2, tá? Ctrl Enter. Bom, então ele fez um gráfico. Então eu criei aqui 200 valores, esses aqui são os 200 valores, tá? A média aqui é 8, né? Variância de 10, então a maioria dos dados estão em torno da média aqui, né? Então esse aqui seria uma distribuição normal desse gráfico. Vamos pegar aqui, vamos fazer o histograma. Então eu vou colocar aqui, ó, o hist do temp2 agora, temp2. Ctrl Enter. Ó, então ele fez um histograma, tá vendo? Então, histograma, se eu passar uma linha aqui, ó, ele está se aproximando de uma distribuição normal. Distribuição normal, os dados ficam em uma forma de sino, parece um sino aqui. Então, se eu colocar isso aqui, é a distribuição de gaussiana lá, né, que vocês viram no ensino médio lá. Ó. Então, aqui seria um gráfico que tem a distribuição normal, tá? O outro gráfico que nós vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, chama box plot, né, do temp2. Então, vou dar o Ctrl Enter. Então o boxplot, o que ele é? É um gráfico, né, que serve para a gente ver também a distribuição dos dados. Ver se tem valores muito fora do meu conjunto de dados. Então, por exemplo, essa bolinha aqui, essas bolinhas são valores muito altos e valor muito baixo. Então estão um pouquinho fora do meu conjunto de dados, tá? Aqui é o terceiro quartil, a mediana e o primeiro quartil, né? Então o primeiro quartil, esse valor aqui, ele deixa 25% dos dados abaixo dele. A mediana deixa 50% dos dados abaixo. E o terceiro quartil deixa 75% dos dados abaixo, tá? Então, quando o meu conjunto de dados tem uma distribuição normal, geralmente essa distância da mediana para o terceiro, para o primeiro quartil, ela é semelhante. Então, mostrando que os dados têm uma distribuição normal, tá próximo de uma distribuição normal, tá? Então, a gente usa o boxplot para ver isso aí, tá certo? Então, vou fechar essa janela aqui, vou apagar aqui. Vamos fazer um outro tipo de gráfico aqui. Vamos criar um objeto y, vou chamar de y agora, e vamos ver uma distribuição binomial. Então vai ser o R binom, né, binomial. E aqui na binomial a gente tem o que? Eu tenho a quantidade de valores que eu quero, né? Vou gerar 100 pontos numa binomial. Aí tá vendo aqui? Ele coloca aqui, ó, o tamanho e a probabilidade. Então tem que colocar aqui, ó, size, né, size igual
vou colocar 200, tá? Então são 200 simulações, experimentos que eu vou criar, né? E a probabilidade, eu vou chamar de P, é igual a 0,05, tá? Então seria a probabilidade de sucesso. Então vamos supor que eu tenho uma empresa lá, então eu numa amostra lá, eu tirei uma amostra lá, produziu 200 peças, eu fiz uma amostra de 100 e a probabilidade de 50% aqui, né, de 5%, né, 0,05, de, sei lá, de apresentar defeito, tá? Então isso aqui é eu criei uma distribuição binomial aqui. Vamos fazer um outro tipo de gráfico agora, que é chamado de gráfico de ramos e folhas. Então vou colocar aqui, ó, é chamado stem, tá? O stem do Y. Então vou dar um Ctrl Enter. Então ele fez o gráfico de ramos e folhas. Ó, agora ele não aparece, esse gráfico aqui não aparece na janela de gráficos, não. Então esse aqui também, se eu pegar esse gráfico e girar ele ao contrário, ele ficar isso aqui para cima, dá para a gente ver mais ou menos também a forma da distribuição, tá? Deixa eu colocar primeiro aqui, ó, deixa eu colocar o valor de Y aqui, ó. Y, Ctrl Enter. Tá? Então esses valores aqui do Y, eles estão aparecendo aí nesse gráfico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui entre 2 e 3 aqui, né? Então tem o valor 3 aqui, ó, na verdade é 3 e 4, né? 3 e 4 aparece aqui, só que desse jeito aqui não tá bom para ver, então eu vou melhorar esse gráfico aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, stem. Eu vou dobrar essa escala do gráfico, tá? Vou pôr stem do Y, só que agora eu vou colocar aqui, ó, scale, tá vendo aqui em cima, ó, ele aparece a nossa função aqui, então eu vou pôr aqui o scale igual a 2, tá? Eu vou dar um Ctrl Enter aqui, ó. E novamente eu vou pedir os dados aqui agora, vou clicar no Y aqui e pedir para sair os dados. Ctrl Enter. Ó. Então o que está mostrando aqui? Ó? Então, por exemplo, o número 3, ó, ele tem 2 3, ó, então aparece o 3 aqui, tem um, deve ter um outro 3, e outro aqui, ó. Então 3 e o 3 aqui, ó. Então aparece, ó, 1, 2, 3. Número 4 tem um número 4 só, tá aqui, ó, número 4, tá? Número 5 tem 1, 2, 3, 4, 5. Então se a gente contar aqui, a gente vai achar 5, número 5 aqui, ó, 1, 2 e assim por diante, tá? Então agora ele fez um outro tipo, eu coloquei uma escala dobrei a escala do gráfico, então ficou mais fácil de ver. Então novamente eu olho aqui, eu vejo como é essa distribuição baseada nesse gráfico, tá certo? Então vamos limpar aqui. Eu vou criar um novo aqui só para passar para cima, ficar mais fácil de ver. Então vem aqui, ó, File, New File, eu vou pôr New Script. Aí é só para limpar. Tudo que eu digitei está nesse primeiro aqui, ó. Como eu falei para vocês, vocês podem vir aqui salvar, vai salvando os arquivinhos de dados para vocês terem aí, quando vocês forem precisar fazer um gráfico, vocês já sabem como é que é a função do gráfico, tá? Então vamos começar aqui. Então vamos escrever uma outra função chamada de par mfrawl igual a C, a parênteses aqui, 2,3, tá? Lembra que ele vai criar dois parênteses aqui, um fechando aqui e o outro fechando aqui. Então, vou dar um Ctrl Enter. Então, o que essa função faz? Essa função ela vai dividir a janela gráfica em 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter 6 gráficos aqui na minha janela. Tá? Então, vamos fazer os gráficos para vocês verem como é que vai aparecer. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos fazer uma distribuição binomial. Então, um aqui, ó, R binome, né? Vamos fazer uma de tamanho 100, size igual a 200 e o P igual a 0,02, tá? Então eu vou dar um Ctrl Enter. Olha, então ele já fez o primeiro gráfico aqui, ó. Agora eu vou copiar isso aqui, ó, para ficar mais fácil, porque eu vou só alterar o P ali, tá? Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E onde é 0,2 aqui, ó, eu vou colocar 0,4. Eu vou dar o Ctrl Enter. Ó, tá vendo? O gráfico apareceu aqui. Então ele está aparecendo assim, ó, por causa disso aqui, ó. Então eu falei que eu quero 2 linhas, depois vai aparecer um gráfico aqui embaixo e 3 gráficos por coluna, tá? Então eu vou dar um Ctrl V aqui, que é o colar. E aqui onde era 0,2 eu vou pôr 0,6. Então eu vou dar um Ctrl Enter. Ó, fez mais um gráfico.
vou dar o Ctrl V, né, o colar aqui, onde é 06, eu vou colocar 08. Vou dar o Ctrl Enter para rodar, aí agora ele apareceu aqui embaixo, tá? Ctrl V para colar, onde é 02, vai ficar 0,1. Ctrl Enter. E aqui a última, Ctrl V, onde é 002, vou pôr 05. Ctrl Enter. Tá? Então veja, tá vendo? Então essa função aqui, ó, o par mfrow ci2, eu fiz ele dividir essa janela de gráfico em 2 linhas e 3 colunas, 3 gráficos por cada gráfico uma coluna, né? 3 gráficos aqui e 3 gráficos aqui, tá? Então essa é uma das funções que permite a gente fazer. Então eu vou fechar isso aqui, vou apagar aqui. Então vamos colocar aqui. Agora vamos ver quando eu tirar a amostra. Então a função de tirar a amostra é a que a gente chama de sample. Então vou fazer uma amostra. Então sample é amostra, né, em inglês. Vou abrir parênteses aqui. Então vou pegar uma amostra de tamanho 1 até 10, tá? Valores de 1 a 10. Size igual a 5, ou seja, eu vou pegar uma amostra de tamanho 5, de valores variando entre 1 e 10, e a gente coloca uma função aqui chamada replace igual, aí tem que ser maiúsculo, false, tá? Então o que é replace? Seria reposição, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar uma amostra de tamanho 5, com valores de 1 até 10, sem reposição, que a reposição é falsa. Então vou dar o Ctrl Enter. Olha, ele criou, ó, 1, 2, 3, 5 valores entre 1 e 10. Vou clicar de novo aqui, ó, vou dar um Ctrl Enter. Ó, ele fez uma outra amostragem para mim, outros valores, tá? Vamos supor que eu queria com reposição, ou seja, aquele valor que saiu, ele pode ser amostrado de novo. Então vou colocar aqui, ó, true, de verdade, tá? Então é verdadeiro. Lembra que isso aqui tem que ser em maiúsculo. Então vou dar o Ctrl Enter. Ó, aqui repetiu 2, tá vendo? Vamos clicar de novo aqui, ó, Ctrl Enter. Ó, repetiu 2, 3. Então ele pegou 5 valores entre 1 e 10, só que agora aqui com reposição, tá? O default do R é false aqui. Então isso aqui é false, tá? Ctrl Enter. Então o default do R é isso aqui. Então se eu fizer uma amostragem lá, vamos supor um exemplo aqui, ó, sample. Vamos colocar aqui, ó, opa, tá maiúsculo, tem que ser minúsculo aqui, né? Sample, vamos colocar aqui de 1 até 10, então eu quero valores entre 1 até 10, e vamos colocar aqui 15. Então o que eu quero aqui? Eu quero 15 valores de 1 a 10, vou dar um Ctrl Enter. Ó, deu erro aqui, tá? Por quê? É impossível tomar uma amostra maior que a população. Ou seja, eu tenho 10 valores, de 1 a 10 eu vou pegar 15, né? Como o default é falso, é sem reposição. Então aqui é sem reposição, eu não consigo tirar 15 de 10 valores, tá? Então aqui eu teria que colocar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, replace igual a true, tá? Então agora vai dar certo. Ctrl Enter. Ó, então ele tirou 15 valores aqui, veja que alguns repetiram, tá? Então quando eu não coloco nada, o default do R já é como falso. Então se eu quero com repetição, eu tenho que colocar esse true na frente, tá? Vamos fazer agora, só para a gente terminar, vamos o seguinte, vamos criar uma moeda, tá? Vamos supor que eu quero fazer um jogo de moeda, né? Então a moeda, o que ela tem na moeda aqui, ó? A gente tem aqui, vamos criar uma sequência aqui, o C, né? Lembra que quando é letra, a gente tem que colocar entre aspas, né? Então vou colocar letra maiúscula, então vai ser cara, e aqui põe entre aspas de novo, coroa, tá? Então a nossa moeda tem cara e coroa. Vamos dar um Ctrl Enter, né? Vamos ver que está dando certo. Vamos colocar aqui, ó, moeda, Ctrl Enter. Ó, então a nossa moeda são valores de cara e coroa, tá? Vou apagar aqui, né? Então agora vamos supor que eu quero aqui uma amostragem. Então é como se eu estivesse jogando uma moeda para cima e ver o que vai sair. Então eu vou fazer uma amostragem, sample da moeda, né? Vamos colocar aqui 10 vezes, tá? Vou dar o Ctrl Enter. Opa, deu erro. Por que deu erro? Eu quero 10 valores, mas na moeda ela só tem 2 valores, então isso aqui não pode, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer sample,
Vamos colocar aqui, ó, da moeda 10 valores, só que agora eu tenho que colocar o que? Replace igual a true, que é verdadeiro, tá? Então, com reposição. Então, eu vou dar o Ctrl Enter. Olha, então ele saiu 10 valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Vamos, se eu clicar aqui de novo, eu posso fazer de novo, ó, Ctrl Enter, ó, saiu de novo, né? Então aqui, ó, saiu 1, 2, 3, 4, 5 caras. Aqui saiu 1, 2, 3, 4 caras, e assim por diante, tá? Então isso aqui é como se eu estivesse pegando uma moedinha e jogando para cima e criando o meu experimento aleatório, tá? Então a aula de hoje era isso, eu agradeço vocês, então até a próxima aula.